Fala lá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse já é o nosso vídeo da quinta semana aqui da nossa jornada de saúde mental. Essa semana vamos falar sobre um tema que é relacionado bastante ao trabalho, doença e trabalho, né? Vamos falar do transtorno de burnout. Já ouviu falar sobre isso? Apesar da gente saber daquela máxima, né, que o trabalho, né, edifica, que o trabalho edifica o homem, né, que o trabalho salva, lá, os inúmeras situações que podem estar relacionadas ao trabalho, o trabalho também pode ser uma causa de doença e muitas pessoas sofrem por decorrência do trabalho, do qual elas estão exercendo. Os primeiros estudos sobre burnout vão surgir na década de 60, 70, né? E eles vão surgir a partir de uma pesquisa com enfermeiras. Os pesquisadores começaram a perceber que um determinado grupo de pessoas que trabalhavam ali na função de prestar um auxílio, de ajudar alguém, talvez de ter a vida de alguém nas suas mãos, né? Estavam tendo comportamentos como mais comum um certo esgotamento mental. E eles começaram a estudar isso mais a fundo, né? E de lá para cá, várias pesquisas vêm apontando que o trabalho em si, né? O trabalho mal feito ou o trabalho do qual você tem uma carga de estresse muito exagerada ou muito grande pode de fato te adoecer. Então, o burnout ele é uma doença relativamente nova, né, de estudo. Ela é uma doença da modernidade, não é como outros tipos de transtorno que já existiam há muito tempo. Ele é um transtorno relativamente novo, tanto que ele é incluído agora na classificação do CID-11 como um transtorno específico relacionado ao estresse dessa classificação de doenças. E eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês quais são os fatores, né, que levam a pessoa a talvez sofrer de burnout e o que ela pode fazer para poder aliviar esses sintomas, né, e não deixar que o trabalho faça com que ela adoeça. Basicamente, o burnout ele é como se fosse um staff que a gente chama. A pessoa chega num pico determinado de estresse tão grande que decorrente do que ela está passando pelo trabalho, que faz com que a sua capacidade de produtividade, a sua relação de interesse com o trabalho acabe declinando. Então, é mais ou menos como se fosse uma curva, né, a princípio, né? A gente pode dizer assim, que no início, quando a pessoa começa o seu trabalho, né, ela tem ali um objetivo, um propósito, ela quer se desenvolver, ela quer crescer, ela quer ter a sua renda, né? E aí, num determinado momento, ela sofre uma carga de estresse, né? Ela é cobrada, ela é demandada, é exigido dela uma determinada tarefa. Essa carga de estresse faz com que ela comece a entrar numa curva ascendente, né, de desenvolvimento de trabalho. Tanto que ela chega num topo, né, dessa curva, aonde ela se sente hiperativa, autossuficiente, ela se sente muito produtiva, ela se sente que está desempenhando um ótimo trabalho. Então ela começa a sentir coisas assim referentes ao trabalho dela até muito positivas, né? Ela acredita que ela tá fazendo, que ela tá dando o melhor dela, que ela tá dando o máximo, e ela tá produzindo demais, ela tá produzindo muito, né? Só que aí ela não começa a perceber que ela tá trabalhando, em vez de estar trabalhando 6 horas, está trabalhando já 7, 8 horas consecutivas. Às vezes ela está trabalhando 10, 12, né? Até casa de 16 horas, né? E o estresse do trabalho continua ali. Os fatores que fazem a pessoa ter produtividade, eles continuam ali. Então, em determinado momento do trabalho dela, que ela está naquele pico de atividade, ela começa a dar sinais de que ela não está aguentando aquilo, né? O estresse continua o mesmo. O estresse, quando eu digo estresse, eu não olho o estresse, vocês aí que estão me ouvindo, como um estresse, como se o estresse fosse algo ruim, como se fosse algo que que a vida da pessoa fosse melhor sem estresse. O estresse existe e ele é natural em determinadas situações, ele é até positivo, né? Aquela cobrança, aquela iniciativa, aquela carga que a pessoa precisa ter para poder
desempenhar melhor o seu trabalho. Então, o estresse é natural, decorrente, né, no ambiente de trabalho. Né? O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa toma essa carga de estresse, né, como se fosse uma pilha que recarrega, né, e aí ela recarrega demais, que chega num ponto que essa pilha ela estoura, né? A pessoa começa a apresentar aí alguns sinais de que ela não está tão legal com relação ao trabalho dela, né? E aí nesse momento começa a aparecer, né, a questão de irritação. Então assim, a pessoa começa a ficar mais irritada, ela começa a se sentir bem mais estressada do que ela está fazendo, né? Então aquilo que ela estava fazendo, que era tão produtivo, que tinha uma causa para ela, né? Que tinha um benefício para ela, não só o trabalho, o salário, mas também aquele retorno, ele começa a aparecer como se aquilo fosse irritando. A pessoa começa a fazer aquilo e já não está mais contente com aquilo, né? Depois da irritação, ela já começa a declinar, né? Aí ela já começa a achar que que não tem necessidade dela fazer aquilo tudo, né? Que ela não precisa fazer aquilo. Aí ela começa a perder o interesse em poder fazer aquilo, né? Ela já não quer fazer mais daquele mesmo jeito, ela já está cansada. Então, quando ela está no pico de desempenho dela, né? Que ela está naquela produtividade imensa, carga horária altíssima, várias coisas fazendo, se desenvolvendo, esqueceu de família, esqueceu de relacionamentos, né? O trabalho está sendo produtivo, ela está sentindo que ela está produzindo muito, ela está ganhando mais por conta disso, aquela carga, aquele trabalho e aquele mundaréu de coisa que ela está fazendo. Mas aí chega um momento que aquilo, para ela, é como se fosse um exemplo da panela de pressão, né? É como se a panela de pressão estourasse. Como se em determinados momentos ela não descobrisse ali talvez uma forma de poder esvaziar essa carga toda que ela tá recebendo. Então o que acontece depois que ela está nesse pico de desempenho todo? Ela começa a declinar. Aí vem a fadiga, aí vem a exaustão e depois ela vem o colapso mesmo de fato, né? Que a pessoa perde toda a capacidade de trabalhar. Os principais sintomas que começam a aparecer quando a pessoa já está ali naquela ascendência da curva ali, né? Que ela está no estado de esgotamento mesmo, que não tem mais energia. Então, agressividade, a baixa autoestima, né? As mudanças bruscas de humor que ela começa a ter, ela oscila a capacidade de humor dela, ela começa a se isolar dos demais colegas de trabalho, né? Tanto ou porque ela quer se isolar ou porque ela se torna bastante irritável, né? Como ela se torna uma irritabilidade muito grande, os colegas acabam se afastando dela. Aí vem junto a ansiedade, a depressão, o pessimismo, né? Com tudo e a baixa autoestima. Se a gente pudesse também então dividir o processo todo que leva a um transtorno de burnout, a gente pode talvez dividir em três etapas, né? Na primeira etapa é o que a gente chama aí talvez de uma hiperatividade, né? A pessoa começa a trabalhar de forma extremamente acelerada, ela começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Em consequência disso, né, desse primeiro estágio, é quando ela começa a parar de fazer as coisas que talvez ela interessavam. Então, se ela gostava de ter um hobby, de ter uma atividade, ela começa a parar de desenvolver isso porque ela está totalmente focada no trabalho e as coisas que ela está desempenhando no trabalho estão tendo resultados e ela precisa ter mais resultados para poder talvez ter mais ganhos. O segundo estágio, então, aí é o estágio de irritabilidade e impaciência, né? A pessoa começa a apresentar alguns sintomas de irritabilidade, então ela fica irritada muito fácil, fica muito impaciente, né, com tudo que está acontecendo, com as pessoas. Então, às vezes, aquela pessoa que era tão legal trabalhando com ela trabalhava bastante, parecia uma pessoa de tão boa relação e ela daqui a pouco começa a ser mais grossa, começa a dar respostas mais ríspidas, né? Ela se percebe que ela está muito ansiosa, que ela quer as coisas para ontem, o resultado para ontem, né? E ela começa a demonstrar uma certa agressividade. A terceira etapa, então, seria a etapa de exaustão, né? De apatia. A pessoa, como se ela morresse no trabalho totalmente. Ela perde o interesse, ela perde o foco, ela perde a concentração, ela não consegue ser mais aquela pessoa minimamente produtiva, né? Ela está sempre cansada, ela tá sempre desmotivada,
ela tá desgostosa de tudo que ela está fazendo. Então, em resumo, né, um pouco do que é o burnout mesmo, né, o que faz acontecer ele, faz a pessoa entrar num processo como esse. É como se a gente recebesse uma carga muito grande de, de coisas, como se fosse uma pressão muito grande, e a gente não descarrega isso, a gente não coloca isso para fora, a gente não extravasa essa energia muito grande. A gente acha que essa energia que a gente recebe, essa carga de estresse do trabalho que fez a gente se movimentar, a gente acha que ela é necessária para fazer a gente ser produtivo. E a gente começa a esquecer das válvulas de escape, daquilo que faz a gente parar de pensar no trabalho. Então a gente para de fazer as coisas que a gente gostava, a gente para de ir nos lugares que a gente gostava, a gente para de visitar as pessoas que a gente gostava, de falar com elas, né? 90% do nosso tempo praticamente é voltado para o trabalho. O que acontece? Né? Acontece um desequilíbrio disso tudo e o adoecimento é quase que certo. Então, como é que você faz para poder se manter focado no seu trabalho, fazendo as coisas do seu trabalho e não chegar num estado como esse, né? O primeiro que você precisa fazer é parar, se você está aí assistindo esse vídeo, parar e pensar como que está a sua relação com o seu trabalho, né? Observar quais são os fatores de cobrança, os fatores estressantes, perceber se eles não são fatores que sempre existiu e sempre tiveram ali e que talvez em outros momentos te motivassem, mas agora não está motivando mais, né? E do outro lado perceber se você está tendo válvulas de escape, se você está procurando de alguma forma fazer com que aquela pressão toda que você sente, você esvazie ela. Alencar, tem alguns fatores aí que podem ser incluídos para você poder identificar, né, os aspectos que levam ao burnout. Então, assim, ó, a falta de reconhecimento no trabalho, né, a capacidade de se sentir útil no trabalho, né, a pessoa começa a perceber que talvez ela não está sendo útil, que ela pode estar trabalhando 20 horas, que ela não está sendo reconhecida, ou que ela não tá se sentindo útil no trabalho, né. A falta de cooperação, de coleguismo ali dentro, né? Sentir que as pessoas não estão cooperando tanto com ela. A falta de propósito, né? A pessoa chega a um certo ponto que ela se percebe trabalhando uma carga horária extensa, né? Um estressante para ela e ela não vê propósito naquilo. Ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, por que ela acorda todo dia de manhã e vai para lá trabalhar, né? Ela não vê sentido em fazer aquilo, né? E quando eu digo isso, não é algo momentâneo, não é uma situação que aconteceu durante a semana, que seu chefe brigou com você, né, ou que você tomou uma cobrança a mais, não. É algo que se constrói durante um longo período. Então, esses fatores que estão envolvidos aí nesse processo, eles não acontecem durante um período curto, é um período extenso, né? Por último, agora eu vou falar sobre o tratamento, então, né? O que pode ser feito por uma pessoa que sofre de burnout? A primeira coisa é um diagnóstico, né? Então, de tudo isso que eu falei, se você sentiu que tem algo disso que pode estar de fato afetando a sua vida, o seu cotidiano, né, os seus relacionamentos, eu sugiro que você procure um médico. Primeiro, para poder identificar se o que você está sofrendo, o que você está sentindo aí, né, é de fato um burnout, é de fato decorrente do trabalho. Então, o tratamento, basicamente, né, vamos tentar dividir ele aí, como a gente sempre faz aqui. Tem a questão medicamentosa, né, ela é sempre necessária? Não, não é sempre necessária, né? Pode ter, quem vai avaliar se ela é necessária ou não é o médico. O tratamento é feito com remédios antidepressivos, né, que vão fazer uma ligação química aí do seu organismo para que você volte a uma capacidade de humor, pelo menos mais estável, para poder encontrar saídas para essa situação toda estressante que está acontecendo com você, né? Outra coisa é a questão, né, de tratamento psicoterápico, e aí eu falo um pouco mais de propriedade, ele vai te ajudar bastante a você poder encontrar meios, né, na sua rotina, no seu comportamento, né, da forma como você encara o seu trabalho, encara a sua vida produtiva e encontrar meios de encontrar as válvulas de escape também para poder talvez desafogar um pouco desse estresse que você está acumulando decorrente do trabalho, né?
E aí, nesse meio, eu posso até citar os profissionais que lidam diretamente com a questão do trabalho, como os coaches, né, que eu acho que vão esmiuçar melhor essa questão da capacidade sua ali de como você se comporta frente ao trabalho, né, de como você reage a determinadas situações. Mas no ambiente psicoterápico, né, com terapeuta, psicólogos também é possível, e ele vai analisar além do ambiente de trabalho, como um coach pode fazer, ele vai analisar outras situações da sua vida também. Então ele pode te ajudar bastante com relação a isso, né? Lembrando sempre que só o remédio sozinho pode ser que o efeito dele, né, não seja tão esperado quanto ele associado a uma terapia. Então é importante, se você for falar com o seu médico, que você peça para ele se não é importante também a indicação de um tratamento, né, com um terapeuta, um psicólogo, né? Discuta isso sempre com ele, né? E uma terceira coisa que pode entrar aí no meio, que surte bastante efeito em casos, tanto casos de estresse quanto depressivos, né, de ansiedade, é a atividade física. Ela já vai servir como uma válvula de escape, e a própria movimentação do seu corpo vai produzir substâncias que vão fazer com que você se sinta bem e se sinta produtivo também, né? Então, fazer uma atividade física, seja ela qual for e qual der para se fazer nesse momento, é importante que você comece a avaliar de colocar ela na sua rotina. Fechando, então, as últimas dicas aí com relação ao burnout, primeiro eu quero que você entenda uma coisa. O trabalho não te faz mal. O trabalho não te faz mal. É a forma como você encara o seu trabalho que pode estar te fazendo mal. E aí não é mal nenhum em você mudar de emprego, né? Mas não significa que aquele emprego vai fazer mal a todas as outras pessoas. Pode ser que tem pessoas que lidam diferente com a carga de estresse que é recebida ali, né, ao decorrer do tempo, ou ela tem outras válvulas de escape que fazem com que aquela pressão não seja tão grande. Então, assim, o trabalho não é ruim. Não é que o trabalho adoece de fato, ele pode fazer com que pessoas adoeçam se decorrente de tudo isso que eu falei aqui para vocês estiver acontecendo. Então, assim, ó, considere sim, né, uma mudança de emprego, né? Faça isso de forma calculada, estruturada, né? Não vai desistir de tudo aquilo que você construiu até aqui profissionalmente por conta de como as coisas estão acontecendo no seu trabalho. Se for possível, né, tenta fazer isso de forma planejada para que você talvez não sofra mais ainda por ter largado o seu emprego e talvez não ter sido necessário fazer isso. Considere a mudança de rotina, né? Talvez essa é mais fácil do que talvez largar o emprego. Então considere a mudança de rotina, mudar a sua vida, mudar como você se organiza com relação a ela, incluir atividades físicas, outras atividades no decorrer dela, né? Atividades de relacionamento com familiares, enfim, com amigos. Então, mude, né, a sua rotina. Evite, né, o consumo de álcool e outras drogas, né? Somente se você perceber que esse consumo está excessivo, né? Às vezes a gente começa a criar um hábito, né, ou até um hobby, acha que é um hobby, né? Vou consumir álcool porque é muito mais fácil, mais acessível do que outro tipo de droga, mas a pessoa consome em excesso, né? Toma todos os dias, toma em grandes quantidades e acaba não percebendo que ela está usando isso como uma válvula de escape, que não é uma válvula de escape saudável para ela. Outra coisa, assim, em decorrente de tudo que você está sentindo, ouça os seus colegas de trabalho, mas tente filtrar o que eles vão te dar de opinião, porque é interessante entender que eles também estão nesse ambiente, talvez também eles estão sofrendo por conta do estresse. Então, assim, um colega de trabalho dizer assim, nossa, você está muito doente, ou nossa, isso aí é bobeira, isso não é nada, né? Eu vivo com essa pressão aqui há 15 anos, 20 anos, eu estou bem. Então, assim, ouvir os colegas de trabalho pode ser que não seja a melhor estratégia nesse momento, né? Mas se você sentir que não está bem mesmo, que tem algo que você percebeu ali que não está legal, né? Não hesite em procurar ajuda especializada, né? Procure uma orientação médica, procure um psicólogo para poder conversar com ele, para poder entender de fato se aquilo está sendo prejudicial para você mesmo ou não e se aquilo tem solução. Na maioria dos casos tem, e você não vai precisar trocar de emprego. Bom, então é isso. Espero ter explicado para vocês sobre o que é o burnout. Nos aí nos próximos vídeos e nos próximos conteúdos.